assistindo a este canal, a esse vídeo. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. Fique comigo até o final, a mensagem é importante hoje, muito importante. A gente costuma ter muitos questionamentos em relação a esse assunto. Então fique comigo até o final, você vai ser abençoado por Deus. Fala comigo, Senhor. Alguém já disse isso a Deus? Alguém já pediu para que Deus fale com a gente? Mas parece que Deus se cala, parece que Deus não fala, parece que a minha oração não chega até Deus, parece que a minha súplica não chega até Deus, porque Deus não fala, Deus não me dá nenhuma resposta. Alguém já deve ter se questionado em relação a isso durante a sua vida. Mas Deus se cala, meus irmãos, porque Ele sabe o tempo certo para tudo, até para falar conosco. Ele sabe qual é o tempo certo para tudo, até o tempo de falar conosco. Todo crente passa por tempos que não ouve a voz de Deus. Porém, isso não dura para sempre. No tempo certo, Deus fala. Mesmo sem saber a razão do silêncio, o tempo, quando Deus se cala, é o tempo de usar a fé. Há dias que parece que estamos sozinhos, no silêncio total, e dizemos ao Senhor: Deus, fala comigo. Acontece que Ele está no nosso lado, apenas em silêncio, observando o nosso comportamento. Boa parte, meus irmãos, dessa sensação de insegurança surge ou vem através da falta de intimidade com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. Haverão momentos em que Deus estará em silêncio, mas vai estar sempre ao nosso lado. Nessas horas, o importante é praticarmos o que já ouvimos do Senhor e colocarmos a sua palavra em prática. É isso que Ele quer de nós. O que foi que Jesus prometeu aos seus discípulos e a nós, como consequência? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu que estaria conosco. Então haverão momentos em que Deus estará em silêncio, mas sempre ao nosso lado, porque Ele prometeu que estaria ao nosso lado. Agora, se você quer realmente falar com Deus, busque isso de todo o coração. Ele responde ao nosso clamor e não nos deixa sem resposta. Lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele falou assim, está escrito: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias capítulo 33, versículo 3. A melhor forma, irmãos, de falar com Deus é através da oração. A oração, que é uma conversa estabelecida diretamente com Deus. Através de Jesus Cristo, nós recebemos esse canal direto com o Pai. E podemos falar diretamente com Ele. Em qualquer lugar onde estivermos, a qualquer hora, podemos falar com Deus. Fala comigo, Senhor. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Fala comigo, Senhor. Será, meus irmãos, que nós estamos preparados para ouvir a voz de Deus? Se Ele falar conosco, será
que vamos reconhecê-lo? Ouvir a voz de Deus requer aprendizado, requer intimidade com Ele. Só podemos reconhecer a voz de quem conhecemos. Por isso, devemos buscar conhecer mais a Deus, mais a Deus. Lá em João, capítulo 10, versículo 27, Jesus falou assim aos seus discípulos: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Toda ovelha reconhece a voz do seu pastor. E se você é uma ovelha do verdadeiro pastor, você tem que conhecer, reconhecer a voz do seu pastor. Assim, irmãos, devemos apurar nossos ouvidos para reconhecermos a voz do Senhor. Esse amadurecimento é um amadurecimento espiritual que vem somente através da santificação. Quanto mais buscarmos a presença de Deus, quanto mais estudarmos e meditarmos na palavra de Deus, mais santificado ficaremos, mais próximos do Senhor estaremos e com mais facilidade poderemos reconhecer a sua voz. Cada vez que buscamos a Deus, ganhamos discernimento para ouvirmos a sua voz e identificar os seus sinais. Deus pode ter muitas razões para se calar em certos momentos. Cada situação é diferente, mas podemos confiar que Deus está no controle. Mesmo nos momentos de silêncio, Deus está trabalhando em nossas vidas. De certa forma, o silêncio de Deus também pode ser uma resposta. Muitas vezes, quando Deus se cala, Ele pode estar dizendo simplesmente, espera. Também pode ser um tempo para aplicarmos aquilo que já aprendemos de Deus. Lembrando das coisas que já ouvimos, das coisas que já lemos, daquela pregação que a gente escutou um certo dia. Outras vezes, meus irmãos, pode ser um sinal de que precisamos mudar alguma coisa. Mesmo sem saber a razão do silêncio, o tempo, quando Deus se cala, é um tempo para usarmos a fé. A fé nos sustenta quando não ouvimos nada. Fé é crer naquilo que ainda não existe como se já existisse. Fé é crer no que ainda não existe, mas temos certeza que vai acontecer. Porque temos fé e cremos na fidelidade das promessas feitas pelo Senhor. Não basta crer, não basta ter fé, tem que ter fé e confiar. Cremos que Deus existe e que continua trabalhando em nossas vidas, até quando está calado, mas temos que crer e confiar e esperar. Quando Deus se cala, não significa, meus irmãos, que Deus não está interessado. Não. Deus está interessado em cada detalhe da nossa vida, da minha vida e da tua vida. Ele nunca vai estar ocupado demais para deixar de ouvir você e a mim. Também, meus irmãos, Deus calado não significa que Ele te abandonou. Mesmo nos piores momentos, Deus nunca vai lhe abandonar, nunca vai nos abandonar. Ele prometeu que estaria conosco até o final, até a consumação dos séculos. Ele nunca vai nos abandonar. Não significa também que a sua situação
A situação pela qual você está passando não tem a solução. Deus é muito maior do que todos os problemas. Ele pode tudo. Ele tem a solução e vai te ajudar. E quando Deus fala e nós não ouvimos? Por vezes Deus está falando e nós não estamos ouvindo. Deus fala de muitas maneiras diferentes e precisamos aprender a ouvir a sua voz. Então, para ouvir a sua voz, aprender a ouvir a sua voz, aprender a reconhecer quando é Deus que está falando, precisamos ter intimidade para reconhecer a voz de Deus. Quando não ouvimos a voz de Deus, pode ser até também que Ele esteja empregando uma outra maneira de se comunicar. Muitas vezes esperamos que a resposta venha com uma revelação especial, quando na verdade, meus irmãos, a resposta está ali, na própria Bíblia. A Bíblia tem sempre uma mensagem importante para as nossas vidas, mesmo quando não é a resposta que procuramos. Por isso é importante estudar a Bíblia regularmente, meditar na Bíblia regularmente, todos os dias. Nem que seja um versículo, um capítulo. Precisamos todos os dias estar em contato com a palavra de Deus. Deus pode falar conosco também através de pessoas conhecidas ou até mesmo desconhecidas. Deus pode falar conosco também através de um fato acontecido em qualquer parte do mundo e que a gente viu a notícia na TV, no jornal, no rádio. Também é importante estarmos abertos àquilo que Deus diz. Algumas vezes, Ele não está calado, mas aquilo que estamos ouvindo não é o que queríamos ouvir. Não devemos ignorar a resposta, mesmo quando não gostamos dela. Aquilo que queremos nem sempre é o que precisamos. E Deus sabe de tudo isso. Ele sabe exatamente do que estamos precisando, mesmo que a gente esteja pedindo outra coisa ou algo diferente, Ele é que sabe do que a gente está precisando. E Ele pode falar com você, meu irmão, comigo, através do nosso próprio pensamento. Enquanto a gente está refletindo, podem vir à nossa mente, ao nosso pensamento, pode vir alguma imagem, algum pensamento que podem esclarecer alguma coisa. E isso também pode ser uma resposta que eu estava buscando. Toda sabedoria vem de Deus. Deus é infinitamente superior àquilo que a nossa mente limitada possa imaginar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando você raciocina e compreende, isso vem da parte de Deus. Não é a nossa capacidade humana, física, própria. Quando a gente medita, pensa e raciocina em cima da palavra de Deus e a gente consegue compreender, isso vem da parte de Deus. É Ele que nos dá. E Deus também fala, irmãos, através de sonhos e revelações. Quem é que não lembra dos relatos bíblicos sobre muitas pessoas que sonharam e era Deus que estava falando? Poderíamos citar vários aqui, mas não há necessidade, porque todos já conhecem a Escritura. Então Deus fala também através de sonhos e de revelações, daquele mesmo jeito que era feito nos tempos bíblicos. Mas, irmãos, não quer dizer que qualquer sonho ou qualquer revelação é Deus a falar conosco.
Há muitos sonhos que vêm originados pela nossa própria imaginação, por algum acontecimento do dia que leva a gente a sonhar, a nossa própria imaginação, e alguns até vêm do próprio diabo, do inimigo, para nos atrapalhar, para nos enredar, para nos desviar dos caminhos de Deus. É preciso, meus irmãos, ter muito cuidado para poder discernir isso. Quando é exatamente que é Deus que está falando conosco ou quando não é. Quando é uma palavra simplesmente de homem ou até mesmo influenciado pelo inimigo. É preciso ter cuidado para poder discernir. Pedirmos a Deus que Ele nos dê o discernimento, para podermos saber exatamente que é Ele que está falando conosco. Que Deus abençoe a todos neste domingo, aqui no sul, aqui em Porto Alegre, está um domingo muito bonito, um dia de primavera. Então que Deus abençoe e torne esse dia de hoje, para todos nós, um dia proveitoso e abençoado na nossa santificação. Busque, leia a Bíblia, busque a presença de Deus, crie mais intimidade com Ele. E não esqueça, e divulgue, fale, pregue que Jesus está voltando. Um bom dia a todos.